No livro de Enoque, anjos caídos coabitaram com mulheres, não foi? Ela não tinha mais menstruação, ela não tem óvulo. Quem é que fez ela? Quem é que fez ela? O demônio. E concebeu Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice. Abraão não fez nada com Sara. Quem fez foi o demônio. E Sara deu um filho para Abraão, do demônio. Um filho na sua velhice, no tempo determinado que Deus lhe tinha falado. É o filho da promessa esse daqui. Por isso que lá em João capítulo 8, nós temos por pai Abraão, nós somos descendência de Abraão. Sinto muito lhe informar, vocês não são descendência de Abraão. Vosso pai é o diabo. Pessoal, se eu não me engano, tá? O Ed conhece também, tá? Eu acho que Samuel também foi filho, foi o demônio que fez, tá? Vamos lá ver. Então vamos lendo aqui, ó. Então Ana se levantou depois que comeram, beberam, né? Ali com os sacerdotes, estavam assentados numa cadeira, junto a um pilar do templo do demônio. Ela, pois, com amargura de alma, olha só, orou ao demônio e chorou abundantemente. E fez um voto com o demônio, disse: Demônio dos exércitos, Deus da guerra, se benignamente atenderes para a aflição da tua serva escrava, né? E de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho, varão. Olha só, então a Ana está pedindo pro demônio um filho, porque ela não podia ter filho também, tá, gente? Igual Sara, o demônio secou o ventre dessas mulheres, tá? E tem outras mulheres também, tá? Ao demônio: o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Olha só, isso sucedeu que, perseverando ela em orar perante o demônio, ele fez atenção à sua boca, porquanto Ana no seu coração falava e só se movia os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada, e disse Eli: Até quando estarás tu embriagada? Aparta de mim o teu vinho. Porém Ana respondeu e disse: Não, demônio meu. Não gosto dessa palavra, tá, gente? Eu sou uma mulher atribulada de espírito. Nem vinho, nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o demônio. Não tenhais, pois, a tua serva por filha de Belial. Olha só, Belial é um demônio, tá? Porque da multidão dos meus... Vamos aqui, ó, porque agora eu quero pegar aqui, ó, o demônio dando um filho pra ela, o Samuel. Ele diz: Vai em paz, o Deus de Israel, somente Israel, te conceda a tua petição que lhe pediste. Então ela pediu um filho, tá? E disse ela: Acha a tua serva graça em teus olhos. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Olha só. E levantaram-se de madrugada e adoraram o demônio, todo aquele ritual, né? Olha só. E o demônio se lembrou dela. Aqui, ó. E sucedeu que, passando algum tempo, Ana concebeu e teve um filho. E chamou o seu nome Samuel, porque dizia ela: O tenho pedido ao demônio. Foi o próprio demônio que fez Samuel também, gente. E Belial é um anjo caído também, tá, gente? Aqui, ó. E tem outra passagem que os demônios, eles andam tudo junto, gente. O Senhor, que eles botam aí, o Deus de Israel, tava andando com Azazel, que era outro demônio, né, proibido lá, que namorou as mulheres, tá? Então o que o Ed tá falando aí é base, tá? O demônio vinha e engravidava as mulheres. Eu vou mostrar que ele engravidou também a Eva. Olha só pra não ler tudo pra vocês, tá? Gênesis 4, do 1 em diante. Eva deu à luz a um filho e disse: Com a ajuda do demônio, o demônio, né, tive um filho homem. Então tá vendo, gente, que pra eles terem filho, o demônio que tinha que dar? Olha só, e ela pôs o nome dele de Caim. Coloca no plural aqui. Eles serviram a anjos caídos. Eles serviam por natureza que não são deuses, no plural. Estão entendendo? Esse povo servia a demônios. Tá? Aí, ó. Conhecidos por Deus, ó. Mas agora, conhecendo o Pai pelo Filho, ali do versículo 7, agora, mas só agora, na época de Paulo, ele está escrevendo essa carta, mas agora, conhecendo o Pai, ou antes sendo conhecido pelo Pai, o Pai conhecia eles, mas agora eles conhecem o Pai, entendeu? Como tornais outras vezes a esses rudimentos fracos e pobres a Torá? O Filho veio debaixo da lei para tirar eles da Torá, porque os rudimentos pobres, desde o princípio do mundo, o Deus de Israel. O Deus de Israel, eles não conheciam o Pai, eles conheciam o demônio. Mas agora, conhecendo o Pai, ou antes sendo conhecido, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo querem servir, voltar na Torá novamente? Estão entendendo? Guardais dias, meses, tempos e anos, receio de vós, que não haja trabalho em vão para convosco. Estão entendendo, pessoal? Ele está destruindo o demônio Deus Gael e dizia que esse povo servia por, de fato, o que não é Deus. Eles serviam a demônios. E pessoal, em Gênesis está escrito que os filhos desse demônio viram que as filhas dos homens eram formosas. Aí eles descem, namoram as mulheres pra fazer o joio. E o que acontece? Ele bota a culpa na humanidade. É só você ler lá. A humanidade que foi culpada. Mas peraí. Se os filhos desse demônio desceram pra namorar as mulheres, os culpados não deveriam ser os filhos desse demônio, gente? Mas acontece que ele queria colocar o joio aqui, matar todo mundo, todos os seres humanos, pra deixar só o joio aqui, gente. Dá a entender que esse era o plano do demônio. Acabar com a descendência de Deus verdadeiro aqui na Terra
pra deixar só os filhos dele aqui. Entendeu, gente? A culpa é de quem, cara? Se os filhos do demônio viram que as filhas dos homens eram formosas, a culpa é de quem? Se eles que desceram pra namorar as mulheres. Você tá entendendo, gente? Então eu queria pegar aqui, gente, a parte que ele vai falar mais, assim, sobre a Sara, tá? Não tem segredo, não. Vamos ver se aqui que ele fala. Não tem. Ó, o Leão aí. Boa noite a todos, Zé Direche. Leão, vai falando lá que é adorar a doutrina de demônios, que você vai ver, Leão. Logo, logo vai ser o herege também. Um negócio é sinistro, gente. Então, quando ele fala aqui disso, ele não tá falando bem do demônio, Deus de Israel, de Abraão, nada. E aí, se eu for continuar, ele vai usar que o mestre é o filho da promessa. Vai continuando aí, irmã. Vai continuando aí, por gentileza. Vai continuando. Deixa eu ver qual versículo que está. Vê aí na hora que aparecer Jesus é o filho da promessa, faz favor. É por aí mesmo, irmã. É aí mais ou menos. A irmã passou aí. Vamos lá. É no 20, peraí, deixa eu ver. É no 20, 22, 23 em diante, peraí. Ó, todavia, vamos lá no 21, ó. Dizei-me os que querem. Só um momentinho aqui, gente, que eu não tenho muito tempo. Eu quero pegar sempre as melhores partes pra vocês, porque ele faz vídeo grande. Mas uma coisa que acontece que chama atenção é que o filho da escrava Agar, uma vez ri do filho do Abraão que o demônio deu. Sabe o que a Sara, mulher de Abraão, faz? Manda a Agar embora, porque o menininho dela riu do menininho que não era de Abraão, que era do Senhor com a Sara. Provavelmente, gente, esses personagens, eles nasciam diferentes. E o menininho na inocência, o menininho da escrava, que era filho de homens mesmo, riu do filho que o demônio deu pra Sara, porque ele achou ele diferente. Aí ela mandou ele embora. Olha só pra você ver, gente, que coisa. E tem livros apócrifos que diz que Noé também nasceu diferente. Talvez Moisés também tinha chifre. Tem até escultores que colocaram Moisés com chifre aí. Ele tinha chifre na cabeça mesmo, chifre de boi, de sei lá do quê. Eis estar debaixo da lei. Não ouvis vós a lei? Porque está escrito, Abraão teve 2 filhos. Quem estiver debaixo da lei. Você viu o que eu li lá de baixo? Vocês viram o que eu li lá da lei de vocês. Tem certeza? O pessoal, não é interrompendo ele não, mas quando fala lá que gerou os Nefilins é caído, tá? E pode ver, cara, Elias corria mais do que cavalo, mais do que carruagem do rei, tá? Tacava fogo na cabeça das pessoas, eles não eram humanos, tá, gente? É isso que vocês têm que entender. Os Nefilins não são esses gigantões, monstruosos, não. Eles até tinham uma certa semelhança com a humanidade, mas a diferença que eu vejo é que eles eram um pouco sobrenaturais e talvez a aparência deles também. Aí nascia com chifre, ou com outro tipo de coisa, tá, gente? Então todos eles ali, aqueles personagens que eles chamam de heróis da fé, no meu ponto de vista, são tudo Nefilins. Tirado da lei, tá? Olha o que ele diz aqui. Ele está usando Abraão como uma alegoria. Dizei-me, o que quereis estar debaixo da lei? Não ouvis vós a lei? Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. Vocês sabem que o demônio, ele, lá em Mateus capítulo 19, o meu mestre fala que o pai fez o homem e a mulher, e é o homem e a mulher vai ficar junto, tá? Abraão não poderia ter. Sabe por que Abraão teve? Porque o demônio fechou o ventre de Sara. Isso está no final de Gênesis 20. Então tá vendo, gente, que toda vez essas mulheres, elas tinham que pedir pra esse demônio pra ter um filho? Porque o próprio demônio fechava o ventre delas, pra elas depois implorar pra ele pegar elas e dar um filho sobrenatural, pra ele ir botando joio na terra, gente. Foi assim que ele botou o joio. Ou vocês acham que o demônio veio e jogou sementinhas pro alto, assim? Ô, gente, vamos acordar, né? O demônio fechou o ventre de Sara. Sara começou a colocar na cabeça, por causa disso, que ela não tinha filho, e Abraão tinha que ter herdeiros. E, pessoal, veja só, que Jesus ele vem depois dessa galera monstruosa, e ele diz, todos que vieram antes de mim são ladrões e salteadores. Todos aqueles nefilins, eles matavam, destruíam, tacavam fogo nas pessoas. Jesus, ele veio sobrenatural também, quando o Espírito desceu nele, só que ao invés de matar igual eles faziam, Jesus curava. Jesus mostrou uma outra coisa pra nós, entendeu? Porque o mundo tava amando isso, e ama até hoje as trevas, é trevas amar aquela gente. Então, você tá entendendo, pessoal, que Jesus veio desfazer a obra do diabo? E é tão bonito que Jesus ele só fazia as curas, milagres, multiplicava peixe e pão toda hora. A coisa mais maravilhosa de se ler é o evangelho, porque ele nunca amaldiçoou ninguém, nenhuma pessoa, nunca jogou fogo em ninguém, cara, mesmo tendo esse poder pra fazer isso. Mas ele não fez porque ele veio fazer a vontade do Pai dele, ele falou. E a vontade do Pai era essa, de mostrar o amor que é o Pai. Entendeu, gente? No Velho Testamento, aquela galera nunca curou ninguém, tá, gente? Aquele tanque de Betesda lá, Jesus, que se ele não fosse lá curar os que estavam lá, eles iam ficar doentes lá, porque o demônio é seletivo. O demônio é seletivo. Ficava um demônio lá e aquela cidade foi destruída, tá? A cidade de Betesda, tá? Pra você ver, o demônio trabalhava lá naquele tanque lá. Então, os coxos, os doentes, eles tinham que ficar se esforçando pra ter aquela salvação, aquela cura. Ai, eu tenho que conseguir chegar logo, meu Deus. E Jesus não, Jesus ele chegava no cara e falava, quer ser curado? Jesus ele chegava nas pessoas e falava, quer ser curado? A pessoa não precisava fazer esforço nenhum. E Jesus curava. Olha pra você ver a diferença do demônio pra Jesus. Essa é a diferença. E no tanque de Betesda lá, o cara ainda fala pra Jesus ainda. Ele fala, mas eu nunca consigo chegar no tanque, você vai me levar no tanque, que não sei o quê. Jesus fala, não, você não precisa daquilo lá, cara. Você não precisa, só precisa de mim. Jesus fala pra ele. Então assim, você vê a diferença, gente, de Jesus pra essa gente aí? Sara mandou Abraão adulterar com... Ô, pessoal, e se vocês não sabem, o veneno da cobra, a cobra te morde, você fica envenenado. O próprio veneno da cobra faz o remédio pra curar o veneno dessa mesma cobra.
Por isso que quando uma cobra morde você, você tem que saber que cobra que foi pro médico te dar o remédio certo. Porque se ele te der o remédio de outro tipo de cobra, não vai funcionar. Então você veja que o demônio, ele colocava as doenças, que ele joga aquelas maldição, ele fala que quem deixar ele vai ficar jogando praga, doença, tumores, que não sei o que, que não sei o que, que não sei o que. E depois ele mesmo cura, porque ele é a cobra, gente. O próprio veneno dele cura. O demônio também cura, mas ele passa. Acontece isso, tá? Ele tira a doença de um e passa pra outro. Tá? O demônio ele é assim, gente. Não é uma cura verdadeira. Tem até um episódio do Sobrenatural que tem um bicho lá, cara, no Sobrenatural, onde tem o Jin e o Sam. Tem um bicho lá que ele dava essas curas aí. Aí ele ia só curando a galera. Mas o que ele fazia? Ele não curava de verdade. Ele curava a pessoa ali, mas a doença daquela pessoa passava pra outra. Que tava bem longe, que ninguém nunca ia desconfiar. Aí as pessoas falam, um milagre, eu tô curada. Mas a doença foi pra outra pessoa. Entendeu, gente? Então, assim, é como se uma pessoa estivesse jogando a culpa pra outra. É assim que o demônio agia lá no Velho Testamento, na hora dessas curas no tanque de Betesda. Uma escrava. Abraão teve mais mulheres depois, tá? É uma loucura, você não entende nada. Você não vai entender nada. Abraão teve mais mulheres depois. Tá bom? Ô, gente, então eu vou parando por aqui. Deu pra entender que essa galera aí são nefilins? Deu pra entender?